Olá! Hoje eu vou continuar o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, do Sérgio Aleixo, e hoje eu vou fazer um estudo com vocês a respeito da reencarnação que ele trata no livro. Eu vou ler a respeito dos vícios, depois a gente vai conversar. O homem, como já vimos, não é apenas um ser biológico e social, mas fundamentalmente um ser moral e espiritual. O conjunto de fatores combinados e intimamente relacionados. Todos os movimentos psíquicos, ou seja, da alma ou espírito, que é um foco imortal da inteligência e consciência, ficam dinamicamente registrados no seu perispírito. Podemos dizer que os vícios, do mesmo jeito que as paixões, resultam do excesso do que se acresceu à vontade, ou seja, que são eles o produto de uma vontade desregrada pela indisciplina, quer nessa, quer noutras vidas. Os desejos e as paixões mais não são do que elaborações psíquicas, construídas a partir da exposição do espírito às necessidades corporais. As necessidades são do corpo, com eles terminam. Porém, as elaborações psíquicas que resultam da exposição do espírito às necessidades corporais, elaborações que constituem os desejos e, num nível deletério, as paixões, são da alma, permanecem, sobrevivem à morte biológica. Eu acho que a gente já tem muito para conversar com esse texto. Bom, o nosso perispírito, ele é o envoltório semimaterial que envolve o espírito e que faz a interface entre o nosso corpo físico, que é matéria densa, e o nosso espírito, que não é matéria. O nosso perispírito é esse corpo semimaterial onde residem os nossos centros de força, que são chamados no Oriente de chakras, onde se agrupam os nossos corpos sutis, o corpo mental, né, e outras camadas de corpos sutis. Enfim, é através do perispírito que os espíritos desencarnados se comunicam através de médiums, né, conosco. Então, o perispírito, ele acompanha o espírito depois que ele desencarna. E pelo que nós vimos nesse trecho desse texto, todas as nossas paixões e os nossos vícios, E no perispírito ficam também registradas as nossas experiências psíquicas. Então, quando desencarnamos, deixamos o nosso corpo físico aqui na Terra e levamos, né, o nosso espírito leva junto o perispírito, que é aquele envoltório. E nesse perispírito, então, estão registrados as nossas experiências psíquicas, as nossas limitações, digamos assim, né? Ou não, os nossos desprendimentos, as nossas conquistas, enfim. E nós vamos reencarnar, o perispírito é o nosso acompanhante, reencarnamos num novo corpo físico, e esse perispírito que estava conosco na espiritualidade, que já havia estado conosco numa vida anterior, que foi marcado, né, por essa vida psiquicamente, que teve as nossas experiências psíquicas, as nossas evoluções ou não psíquicas registradas nele. Esse perispírito vai fazer o processo de reencarnação, levando consigo essas marcas. Então, na verdade, a nossa existência ela é uma colcha de retalhos de tudo que nós já vivemos, de tudo que nós já experimentamos, de tudo que nós já vivenciamos, de tudo que nós já vencemos em termos de vícios e paixões. E muito
disso, muito dessas nossas lutas psíquicas, emocionais e espirituais, elas estão registradas no nosso perispírito. Então, na verdade, todas as nossas mazelas, digamos assim, todas as nossas fraquezas, elas estão ali, registradas no nosso perispírito, e através da nossa vivência, da nossa encarnação, nós temos a oportunidade de dar essa limpada, de dar essa melhorada nesse perispírito. Porque quando desencarnarmos novamente, esse corpo de novo vai ficar, e novamente nós vamos para a espiritualidade com o mesmo perispírito. Então, tratar com carinho, evitar essas coisas que podem deixar tatuadas no nosso perispírito sensações ruins, é muito importante, é muito importante. Quem já não participou de grupos mediúnicos de atendimento a espíritos desencarnados, e quantas vezes podem aparecer espíritos desencarnados? Eu já presenciei espíritos desencarnados com problemas de drogas, de álcool, enfim, coisas bem tristes, profissionais do sexo que muitas vezes desencarnam, estão ainda com aquela sensação no seu perispírito, e é muito triste, porque o espírito desencarnado, ele continua vivenciando aquelas mesmas emoções, praticamente físicas, porque as emoções, as sensações, as impressões psíquicas estão tatuadas, estão gravadas no seu perispírito. Então, muitos espíritos desencarnados vêm numa sessão mediúnica pedindo bebida, pedindo álcool. É muito triste isso, porque ele já não tem mais o corpo físico. Ele não teria mais a necessidade de ter essas vontades, né, físicas, essas necessidades químicas físicas. Mas, psiquicamente, ele ainda tem aquela sensação dessa necessidade. Então, a nossa caminhada diária, a nossa caminhada de vida, é uma caminhada que precisa ser voltada aos nossos, a desapegar das coisas que não fazem bem, né? Que a gente sabe que não fazem bem. Se nós temos algum problema, algum vício, nós precisamos de tratamento, nós precisamos buscar um profissional, né, que vá nos ajudar a tirar esse vício, porque desencarnando isso piora muito, né? Piora muito, porque nós não vamos mais ter o corpo físico, nós vamos continuar tendo aquela necessidade, aquela sensação, e isso não ajuda no nosso progresso, não ajuda na nossa melhoria, e não ajuda nós a termos uma reencarnação melhor, né? Mais equilibrada, mais calma, né? Um pouco mais feliz, dentro das possibilidades da felicidade, né? Então, na verdade é isso, é nós termos esse conhecimento, essa consciência de que as nossas fraquezas ficam registradas no nosso perispírito. E tentar nos conhecer, tentar combater essas fraquezas é um grande caminho, é um grande passo para que a gente continue para que a gente continue uma existência mais equilibrada e continue o nosso caminho, né, reencarnatório de forma mais equilibrada. Eu vou fazer um próximo vídeo falando especificamente do perispírito para a gente poder esmiuçar melhor esse conhecimento, porque isso é muito básico para o espiritismo, né? É um conhecimento muito necessário, muito fundamental, inclusive para quem está desenvolvendo a sua mediunidade ou fazendo parte de grupos mediúnicos. Até a próxima. Um abraço.